Fala galera, professor Victor Testes com vocês, esse é o nosso quinto episódio do Vim Te Atualizar. E antes de mais nada, tá bom? Já sabe o que é que você tem que fazer, né? Se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha, curte, comenta. Faz tudo o que for necessário para a gente estar democratizando o conhecimento, levando informação para mais pessoas. Lembrando que a gente sempre traz um resumo dos assuntos mais importantes da última semana, coisas que vão fazer você, cidadão, se tornar uma pessoa mais informada. E você, aluno, aluna, que está querendo vestibular, com certeza vai ter coisa útil que vai te ajudar a gabaritar essas questões. Esse é o episódio 5, vamos nessa! No nosso quinto episódio, galera, a informação mais importante, e essa com certeza vai ser cobrada no teu concurso, na tua prova de vestibular, tá bom? É o quê? O Censo Demográfico de 2022. Professor, de 2022, mas a gente não fala dos assuntos da semana passada? Meu bebê, presta atenção, o censo ocorreu em 2022, tá certo? Mas as informações foram liberadas em 2023, inclusive na semana passada. Então a gente tem as primeiras informações sendo liberadas aí pelo IBGE sobre a população brasileira, que passou pelo processo de recenseamento no ano passado. Professor, e o que é o recenseamento? De forma bem simples, galera, o recenseamento é a contagem da população brasileira. Como assim, professor? Os recenseadores, eles vão na casa das pessoas, levantam informações sobre cor, gênero, idade, renda, dentre outros aspectos. E essas informações são muito importantes para você conhecer o perfil da população, inclusive destinar recursos da União para políticas públicas, porque a partir desse quantitativo, você consegue identificar algumas áreas que sejam o quê? Que sejam prioritárias, tá certo? Então o recenseamento ele é muito importante. Outra informação relevante para você saber é que o recenseamento ele costuma ocorrer de 10 em 10 anos. O último recenseamento que a gente teve foi em 2010, então era de se esperar que nós tivéssemos outro recenseamento em 2020. Mas você pensar que comigo em 2020 nós estávamos em ano de pandemia. O discurso era fique em casa, então não fazia sentido você ter o discurso de fique em casa e receber uma pessoa para te entrevistar perguntando sobre a tua vida. Então em 2020 nós deveríamos ter o censo, mas não ocorreu. Ah, professor, foi jogado para 2021. Deveria ter sido em 2021, mas por questões orçamentárias, o censo mais uma vez não ocorreu e foi adiado. Esse censo demográfico que era para ter ocorrido em 2020, ele só foi ser colocado em prática no ano de 2022. As informações foram coletadas no ano passado e só foram começar a serem liberadas a partir do ano de 2023, principalmente na semana passada. Você talvez tenha recebido algum recenseador na sua casa, ou então seus pais, os responsáveis pela residência, né? Podem ter respondido aí as perguntas realizadas pelo IBGE, tá bom? E professor, quais são as prévias, quais são as informações que nós temos sobre o que foi liberado pelo IBGE? Vamos lá. O que o IBGE falou é que a população brasileira cresceu, mas ela não cresceu tanto quanto previsto. As projeções falavam que poderiam ter no Brasil cerca de 207 milhões de pessoas, mas as informações que foram liberadas na prática identificaram 203 milhões. Em 2010, no último censo demográfico, a população brasileira estava na casa de 190 milhões. Então a gente teve um crescimento, mas não tanto quanto o esperado. Isso mostra que a população cresceu, mas no ritmo mais lento, beleza? Ela continua crescendo, mas não tanto quanto o esperado. Isso é um reflexo da queda das nossas taxas de natalidade. Taxa de natalidade que é um assunto que a gente já falou aqui no Vim Te Atualizar algumas vezes, né? E isso traz algumas consequências que é justamente o envelhecimento da população. Para você entender a lógica, como é que isso vai funcionar? Eu tenho uma população crescendo, mas num ritmo não tão acelerado, porque as famílias estão tendo menos filhos. Como elas têm menos filhos, você acaba tendo menos pessoas em idade ativa para trabalhar, porque a criança que nasce hoje, daqui a um futuro, né, médio, longo prazo, ela vai ser um trabalhador, vai ser um trabalhador ativo. Se está tendo menos nascimentos, vão ter menos trabalhadores no futuro, reduzindo a nossa PEA, que é a população economicamente ativa. E com a nossa tímida melhora na qualidade de vida, o que nós vamos ter também é o quê? Um envelhecimento populacional. Consequentemente, nós vamos ter mais pessoas idosas e menos pessoas em idade ativa dentro do mercado de trabalho. Inclusive, esse cenário já gerou uma certa preocupação e por conta disso nós tivemos a reforma da Previdência. A pergunta é, essa reforma da Previdência vai sustentar, né, toda essa questão do sistema previdenciário com a população brasileira, com a população economicamente ativa diminuindo? Porque foi isso que o censo demográfico
mostrou nas suas primeiras informações liberadas. A nossa cidade mais populosa continua sendo a cidade de São Paulo, na casa de 11 milhões de pessoas, o que coloca essa cidade com status de megacidade. Para quem não sabe, megacidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes e é a única cidade brasileira que tem esse status. A cidade do Rio de Janeiro, que seria a segunda cidade mais populosa, ela tem apenas na casa de 6 milhões de pessoas. Então, megacidade no Brasil, apenas a cidade de São Paulo. 11 milhões de pessoas é muita gente, né? Mas do outro lado, a gente tem a cidade da Serra da Saudade, a cidade que tem menos pessoas no território brasileiro. Ela tem uma quantidade de 833 pessoas. É muito pouco. É pouquíssimo. 833 pessoas é de se imaginar que todo mundo nessa cidade conheça todo mundo. Uma população muito pequena, uma cidade pequena, né? Mas aí você tem um cenário um tanto quanto curioso. Serra da Saudade, 833 pessoas. É gente que você vai ter o quê? Faltando nessa cidade, beleza? As regiões mais populosas continuam sendo a região sudeste e a região nordeste, beleza? Então a gente tem aí um quantitativo de pessoas muito grande nessas regiões. E outra informação bem relevante que o censo mostrou é que a população brasileira tem crescido mais nas cidades do interior do que nas cidades do litoral e nas nossas regiões metropolitanas. Vários motivos podem ser levados em conta, né, para que a gente considere esse aumento no interior. Que tipo de situação, professor? Obviamente, a taxa de natalidade, possivelmente a taxa de natalidade está maior nas cidades do interior, mas também os movimentos migratórios internos. Os movimentos migratórios internos podem fazer com que dentro dos deslocamentos que eu tenho no Brasil, muitas pessoas já não procurem mais os grandes centros urbanos, porque são muito lotados, né, com muitas pessoas. Então eles observam que outras oportunidades podem ser identificadas e aproveitadas em cidades do interior ou também nas nossas chamadas cidades médias. Então essas cidades estão registrando o quê? Um maior ritmo de crescimento, então estão tendo um quantitativo de pessoas que crescem mais rápido do que as cidades do litoral e as nossas capitais. Observa, eu não estou falando que elas têm mais pessoas, eu estou falando que o quantitativo cresce mais rápido, mas disparado, tá bom? As nossas cidades do litoral, as nossas capitais e regiões metropolitanas, né, absorvem aí a maior parte da população brasileira. Essas são as primeiras informações que foram liberadas pelo IBGE, tá certo? Lembrando que o recenseamento é uma contagem da população brasileira. Obviamente que tem muito mais informação que ainda vai ser liberada e que posteriormente a gente vai comentar aqui no Vim Te Atualizar. Mas os primeiros dados basicamente têm como informações de destaque essas que eu acabei de mencionar para vocês. Esses conteúdos, inclusive, eles entram dentro da ciência geográfica como demografia, tá bom? Que é basicamente o estudo da população. Lembra que no início eu falei que aqui você teria conteúdos que te ajudariam a gabaritar questões no teu vestibular. E pode ter certeza, no teu vestibular sempre vai ter questão sobre demografia, sobre taxa de natalidade, envelhecimento populacional, conceitos como populoso, povoado, né? A quantidade de pessoas que tem nas cidades, como que as cidades crescem e assim por diante. Então, demografia é uma ótima dica para você estar prestando atenção. Os dados do censo demográfico são muito importantes para o teu concurso e para o teu vestibular, beleza? E vamos para o nosso tema 2 do Vim Te Atualizar. Agora a gente vai falar do quê? Do Dia do Orgulho LGBTQIA+, uma data que foi comemorada na última quarta-feira, dia 28 de junho. Eu tô aqui para te contar a história dessa data, por que ela é comemorada nesse dia, o que foi que aconteceu, é algo recente, é algo que tem um caráter histórico. É tudo isso que você vai estar entendendo a partir de agora. Seguinte, galera, o dia 28 de junho, ele é o dia do orgulho LGBTQIA+, que tem uma representatividade muito grande para a comunidade. E esse dia é um dia de luta, ele é um dia onde você comemora esse orgulho, mas você relembra o que aconteceu no passado, ali em 1969, nessa mesma data, 28 de junho. Professor, o que foi que aconteceu? Vamos voltar no século passado, tá certo? O que a gente precisa levar em consideração? A população homossexual, a população da comunidade LGBTQIA+, até os dias de hoje sofrem muito preconceito. Então imagina isso no século passado. Em alguns locais, a homossexualidade ela era colocada num patamar de ilegalidade. Então você não tinha muitos direitos, e os direitos que você tinha ainda eram muito o quê? Muito restritos. Então, devido a todo esse contexto, a comunidade ficava muito que na surdina, ficava muito que nas sombras, e você não tinha muita voz, você não tinha muita representatividade. Muitos bares, inclusive, não recebiam as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então nós vamos nos transportar para Nova York,
onde lá nós tínhamos o bar, o Stonewall Inn, esse bar que recebia pessoas da comunidade LGBTQIA+, que era frequentado por pessoas da comunidade, onde ali eles poderiam se expressar em suposta liberdade. Mas o que acontece? Estamos no século passado e por conta disso, periodicamente, a polícia fazia inspeções, as chamadas batidas em estabelecimentos, né? Certas fiscalizações. E o bar Stonewall Inn, ele recebeu uma batida da polícia, ele recebeu uma inspeção da polícia que identificou que ali existiam pessoas da comunidade. E por conta disso, os policiais fizeram essa inspeção de uma forma um tanto quanto mais agressiva, tá certo? E obviamente que a população não se calou, a comunidade não se calou. O que aconteceu ali em Stonewall Inn em 1969, no dia 28 de junho, deu início a uma semana de manifestações por conta da ação policial. E a partir disso a gente teve o dia 28 de junho sendo utilizado como o dia da comunidade LGBTQIA+, dentro do seu orgulho por conta de um fato histórico. Então é um dia de orgulho, mas é um dia onde você relembra a luta dessas pessoas que passaram por essa situação no passado e que infelizmente ainda passam por essa situação nesses dias. Uma pauta importante a ser considerada dentro da luta da população LGBTQIA+, é a exploração da data ou até mesmo da própria comunidade pelas grandes marcas em busca do lucro. Como assim, professor? A gente tem grandes marcas que utilizam de pessoas ligadas à comunidade LGBTQIA+, para dar uma suposta representatividade, para dar uma suposta voz, uma suposta visibilidade. Por que eu estou falando suposta? Porque muitas vezes o que se identifica é uma exploração comercial. Se eu estou falando que o orgulho LGBTQIA+, está em alta, significa que eu tenho potenciais clientes. Então, muitas marcas utilizam dessa imagem, dessas pessoas, para que elas possam promover os seus produtos, muitas vezes, inclusive, de formas indevidas. Então, o que é que precisa ser considerado? Essa marca, ela quer trazer visibilidade? Beleza. Mas e no dia a dia? Essa grande marca tem um tato correto com a população da comunidade? Recebe as pessoas com o devido respeito nos seus estabelecimentos? Tem empregados que representam essa comunidade? Ou será que existe um quadro de preconceito e o que eles querem nada mais, nada menos é colocar pessoas para vender? Então tem toda essa questão voltada para a busca pelo lucro, as grandes empresas que estão nessa situação onde querem trazer uma suposta visibilidade, o que obviamente seria positivo, mas o que nos interessa é se, na prática, internamente, longe dos holofotes, essas marcas respeitam a comunidade LGBTQIA+. E mais uma informação importante para a gente fechar essa pauta do orgulho LGBTQIA+, né? É sobre o Congresso Nacional, que no dia 28 de junho, na última quarta-feira, foi iluminado com as cores da bandeira, tá certo? A produção vai subir aqui a imagem do Congresso iluminado, trazendo ali uma noção de representatividade e de respeito, beleza? Então você já sabe da história, você já sabe da luta, você já sabe da possível exploração promovida pelas empresas e que a gente precisa continuar firme lutando pelo direito de todos. E o nosso assunto 3 de hoje é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Muito provavelmente você já ouviu falar disso, né? Mas eu tô trazendo esse assunto porque na última semana também foi liberado o nosso Plano Safra. Professor, o que é o Plano Safra, tá certo? Basicamente, o Plano Safra é um programa de crédito para que você tenha aí investimento, financiamento dentro do meu setor da agropecuária brasileira, tá bom? Esse programa, inclusive, ele começou a entrar em vigor ali em 2003, ano do primeiro mandato do atual presidente Lula, né? Mas que governou o nosso país no passado, tá bom? Os valores desse Plano Safra, tá certo? Para o ano 2023, 2024, vai para casa de 264 bilhões. É muito dinheiro, meu amigo. Que vai ser utilizado, segundo o presidente, para reduzir as desigualdades do campo, porque o Lula ele vai visar o quê? Que o pequeno produtor ele tenha condições de colocar o seu produto de forma competitiva no mercado, garantindo o seu próprio sustento. Então ele vai querer reduzir essa discrepância entre o grande produtor, o latifundiário, fazendeiro, em comparação com o pequeno e com o médio produtor. Então, basicamente, essa é a noção do nosso Plano Safra, que foi lançado, né? Mas que ele entra em vigor em julho e vai até junho do ano seguinte, né? Por que ele pega aí esse período de
parte de um ano e outra parte do ano seguinte, professor? Porque a gente entende que o ano safra, tá certo? Ele começa em julho e ele vai até junho do ano seguinte. Então, a verba que eu mencionei para vocês, ela vai ser liberada, tá certo? Em 2023 e vai ser utilizada para o financiamento, para liberar crédito até o ano de 2024, quando nós estaríamos finalizando o ano safra, tá bom? O nosso presidente Lula, inclusive, deu uma declaração um pouco polêmica dentro da lógica neoliberal do negócio, né? Porque ele falou que dentro dessa justiça social que ele quer promover no campo, precisa ter uma garantia de preços mínimos para os agricultores, para os produtores da zona rural. Essa garantia de preço mínimo traz uma noção de controle de preços, o que vai contra essa lógica, né, da lei da oferta e da procura, já que a gente tem esses produtos da zona rural sofrendo oscilações do mercado, o que seria natural dentro da nossa lógica capitalista neoliberal. Mas o presidente Lula, ele falou no controle de preços, na garantia de preços mínimos para que o pequeno produtor ele possa produzir e saber que ele vai ter o retorno necessário à manutenção da sua vida, tá bom? Então isso aí pode ser um ponto que não caiu muito bem dentro da vista dos neoliberais, mas a gente sabe que o Lula ele vai numa outra pegada, né? Então a prioridade dele é garantir o sustento do pequeno agricultor e reduzir as desigualdades no campo. E o nosso assunto 4, para fechar o 20 atualizado de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a Amazon. A grande empresa está visando em um novo modelo de entrega, um projeto piloto diferenciado para a entrega das suas mercadorias. A Amazon, que já é conhecida pela sua eficiência, eu mesmo já comprei mercadorias na Amazon e recebi dentro do mesmo dia, né? Você cria aí uma rapidez muito grande, mas buscando uma maior autonomia, onde você não vai depender do serviço postal, a Amazon está testando uma parceria com pequenas empresas. Vamos tomar como exemplo uma cafeteria e acompanhe aqui o meu raciocínio, tá bom? É como se a Amazon recebesse o teu pedido e esse teu pedido vai ser direcionado para uma cafeteria que você frequenta, por exemplo. Essa cafeteria que estaria registrada na Amazon vai pegar as mercadorias dos clientes e os clientes vão retirar a mercadoria nesse local escolhido. Então é como se você tivesse a opção de colocar o local de retirada, um local que você frequenta, que ele está cadastrado ali na Amazon, a Amazon faz a entrega para eles e eles entregam o produto para você. Então você pode ir tomar o seu cafezinho, perguntar se a tua encomenda chegou e a cafeteria te entregaria essa mercadoria. Você está buscando aí criar uma maior independência, né? Quando você fala do serviço postal, onde você estaria terceirizando esse serviço. Lembrando que toda essa responsabilidade ficaria por conta da empresa de fazer a entrega. A empresa que eu estou me referindo, a cafeteria, a exemplo, e não a própria Amazon. A Amazon receberia a tua encomenda, mandaria essa encomenda para onde? Para a cafeteria e você iria lá retirar. Então tem várias possibilidades, mas os critérios é que essas empresas que sejam cadastradas funcionem 7 dias por semana e contem com a responsabilidade, com a infraestrutura necessária para fazer as entregas dos clientes, tá bom? Então é um modelo diferenciado para criar uma maior autonomia quando comparado ao serviço postal, tá certo? É isso, meu povo, esse foi o episódio 5 do 20 Atualizar. Espero que você tenha compreendido tudo que foi dito, conteúdos inclusive muito importantes sobre demografia, sobre plano safra, absurdamente fáceis de serem cobrados no teu vestibular e no teu concurso, tá bom? Os outros assuntos aqui também mencionados com certeza podem ser cobrados na tua avaliação e se não for, tenha certeza de uma coisa, você sai daqui sendo um cidadão mais informado. A gente volta semana que vem, um beijo, um abraço para vocês. É isso.